nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo, Luiz Pântano 578, Novo Mundo, 3442-8027. Meio-dia, 38 minutos. Muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, 1º de fevereiro. Estamos começando um novo mês e que seja maravilhoso para todos nós. E há de ser. Quinta-feira é dia das participações do Bruno e do Carlos Alberto aqui. Carlos Alberto, acabei de receber um post que diz o seguinte. Um post aqui no meu celular. Matemática do bar. 77 cervejas menos a sua idade. Qual é a sua idade, Carlos Alberto? Boa tarde. 5-4. Boa tarde a todos da mesa, 5-4. boa tarde aos nossos ouvintes. 5,4 menos 77 dá 23. Tá certo? O Caio, desculpa, eu conheço essa brincadeira. É muito interessante, ela é excepcional, maravilhosa, mas é uma continha matemática básica, né? Você soma Mais no começo, 40, depois tira no final e volta no... Mais 40... Mas deixa eu terminar aqui. Então vai. Mais R$40 é igual ao ano do seu nascimento. Qual é o ano do seu nascimento? É lógico, 1963. Nani Camargo, 77 cervejas. Nossa. Mais, menos a sua idade. Qual é a sua idade? 37, quase 37. 38. 37 menos 77 igual 40. Mais 40. 80. Que ano que você nasceu? 80, muito bem. Tayla Ramos, boa tarde. Boa tarde, Caio. Vamos dizer que é deselegante perguntar a idade à mulher, mas a Tayla é muito nova. E a Nani também. Você tem que idade, Tayla? 27, Caio. 27. 77 menos 27, quanto dá? 50. 50 mais 40. 90. Que ano que você nasceu? 90. Bruno, boa tarde. 77 menos a sua idade. 77 cervejas, a conta do bar. Menos a sua idade. Qual é a sua idade? 25, boa tarde. Qual é a sua idade? 36. 6. Isso dá 41. 41. Mais 40. 81. Que ano que você nasceu? Não. 20... 41. Ah, o Bruno é de 81. 1981. É verdade. 1981. É uma brincadeirinha feita agora via WhatsApp por um amigo
Que mandou para mim também. Que mandou para você também. 77 cervejas menos a sua idade, mais R$40 ou mais 40, igual o ano em que você nasceu. Agora explica, Carlos Alberto, por que dá certo, por que funciona essa brincadeira. É uma equação matemática? Não. Você que é o engenheiro do programa, explica pra gente. É muito simples, né? Quando você pega a sua idade e soma com 40, o que vai acontecer? Quando você tira depois 77, você está tirando exatamente a diferença que chega no mesmo resultado. Entendeu? Então é um joguinho de números que a gente não percebe, mas é assim, olha, eu tenho 50, soma mais 25, menos 50, vai dar 25. É matemática, É matemática, é uma coisinha... Aliás, pra interessante, quebrar né? o gelo, interessante, bonita. Eu acho... Os caras que inventam essas coisas são muito inteligentes. Pessoas que realmente... Como é bonito e como é útil a matemática, Pois né? pois é. Todos os campos de atuação. Olha, mudando de assunto, tem uma pergunta aqui que também pode se referir à matemática. 12h41, nós estamos ao vivo e em todas as plataformas. Este é o Educadora Meio-Dia. Caio, boa tarde. Diz aqui o professor Luiz Bueno. Estou impressionado com esses números da pesquisa que botam o Lula em primeiro lugar. Não acho que seja real. Vocês podem debater aí? Muito bem, eu vou seguir a sugestão do Luiz Bueno, que mandou esta mensagem pelo WhatsApp da Educadora, que está à sua disposição. Pode mandar a mensagem que quiser, de texto ou de voz, 992225124. Vocês acreditam nos números do Datafolha? O Lula está, de fato, disparado em primeiro lugar? Olha, Caio, eu não gostaria de desconfiar do instituto respeitadíssimo da Folha de São Paulo. Não quero acreditar que a Folha faça uma sacanagem, né? Não quero acreditar. Se isso realmente estiver acontecendo, aí nós vamos ter que fazer o seguinte: vamos dormir todo mundo, porque, pô, em quem a gente vai acreditar? Não é verdade? Agora, tomara que não seja, tomara que eu esteja realmente certo, que a Folha de São Paulo continue com a credibilidade que a sempre manteve esse jornal maravilhoso que nós temos. O Bolsonaro aparece com quase 30% de rejeição nessa mesma pesquisa, não é? Aparece, Caio. 29% de rejeição. Isso. E o interessante é que, na verdade, acaba virando um paradoxo, que enquanto Lula lidera a pesquisa, a outra pesquisa também que foi divulgada, 53% dos entrevistados querem ver o Lula preso. Contra 43% que querem que ele dispute a eleição. Então, eu acho que hoje a Folha publica que 51% não querem que ele dispute a eleição, né? 51%. Eu achei aqui, 53% querem que Lula querem ver Lula preso, né? Então... esses números mais ou batem, menos porque, isso. Mas 51% na verdade... na pesquisa dizem que querem que ele dispute, que não querem que ele dispute a eleição, e 49% é um empate técnico. Exatamente. Querem que ele Na dispute. verdade... Então, ele lidera, mas muita gente quer ver ele preso. Então... O Lula chegou numa situação que é a seguinte: ou eu amo ou eu odeio, né? Ou eu quero realmente que ele seja o presidente da República, ou eu não quero, não tem meio termo mais, né? Porque só ficaram a favor do Lula aqueles que realmente amam o Lula e que têm o Lula como o maior ídolo. Não é possível. Será? Porque dizem, Bruno, que quem chega a 30% de rejeição não ganha eleição de jeito nenhum. Bolsonaro tem quase isso, o Lula tem mais do que isso. Mas será que só quem acredita no Lula é que diz que vai votar nele? Porque 42% dos brasileiros, segundo a pesquisa da Datafolha, cravaram que votam no Lula? Acho que essa é a grande dúvida hoje de todo mundo. É a grande discussão. Primeiro, tem que lamentar, né, o Lula, primeiro, aparecer como um pré-candidato. Segundo, aparecer tão bem assim numa pesquisa. Agora, a grande dúvida de todo mundo, todos os cientistas políticos, estudiosos, é se é teto ou se ele consegue ainda crescer. E se consegue reverter um pouco dessa rejeição. Imagine só, se ele conseguir crescer esses 42%, quase 5 de cada 10 brasileiros, ele vai ser aclamado no primeiro turno. Mas o fato é que a eleição só é decidida no período eleitoral. Então, e hoje, né, a gente tem que fazer uma ressalva quando qualquer político é consultado sobre rejeição.
Todo o número de rejeição do político vai estar lá na Lua. Né? Então, o Temer, 70%, e né? esse número... O Temer não decola, não tem jeito. Não, né? mas Temer não decola. tudo vai depender de como a economia vai se comportar até lá, de quem serão os players, de quem serão os candidatos, quem estará apto juridicamente para concorrer e da estrutura de cada um. A rejeição é muito difícil de você mudar, mas dependendo da estrutura, dependendo do tempo de campanha, de como essa campanha foi feita, como foram, no caso da eleição presidencial, as amarrações dos estados, esse cenário é muito dinâmico. É que não tem tanta gente, aliás, não tem ninguém, né, disponível além de Lula, Alckmin e Bolsonaro, né, nessa altura do campeonato, que é muito triste para o nosso país. Aliás, a aprovação do Temer é de 7%. E a intenção de voto no Alckmin é de 6%. Posso só terminar meu pensamento aqui? E no Luciano Huck também, claro que sim, termine. É simples, né? É uma questão muito lógica, objetiva. O porquê desta discrepância de números? Você que é um cara que entende muito de marketing, você é um dos caras que eu conheço que mais entende de marketing, o Bruno também, vão tranquilamente entender o seguinte: o tempo de exposição do senhor Luiz Inácio Lula da Silva na mídia brasileira é extremamente alto. Falem bem ou falem mal, estão falando dele. Então, ele é o primeiro, ele é o top mind dos nomes lembrados para a campanha eleitoral. E não tem como, entendeu? A lembrança do Lula para a população mais pobre, principalmente, é a melhor possível. É a melhor possível. Né? O cara não comia nem o alface, de repente passou a comer um filezinho de frango. De fato, e aquele avanço, né, da classe C, o poder de compra, né? Todo mundo conseguiu comprar um carro. Todo mundo não, né? Mas assim... Comprava um carro em 72 parcelas, mas comprou, né? Andou de carrinho, andou de carro zero. Trocava de celular, comprava mais roupas. Então, ninguém esquece isso. Não se tira mais, né? É o que o Lula carrega, né? Pois é. E isso se sobrepõe até, para algumas pessoas, a questão da corrupção, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Olha, o Ricardo Amorim, jornalista e economista, cravou que entre o fim de fevereiro e o começo de março, Lula será preso e ficará inelegível. Também acho que tem muita água para rolar ainda, mas eu percebo que essa discrepância nos números é essa polarização da política, né? Porque automaticamente quem apoia o Lula tem uma rejeição grande ao Bolsonaro, quem apoia o Bolsonaro tem uma rejeição grande ao Lula. Então, por isso que a gente vê essa discrepância grande nos números. Eu confio no resultado da pesquisa, confio no Instituto, apesar de ser um instituto ligado a um jornal que tem o seu posicionamento, mas acho que o resultado é esse mesmo. E, infelizmente, é isso. As pessoas que defendem a direita vão votar no Bolsonaro, têm uma rejeição grande ao Lula e vale o oposto também, embora eu acredite que nenhuma das duas opções seja, nesse momento, a melhor, mas faltam outras opções, talvez, que representem melhor a direita e melhor a esquerda. Tem uma tendência nova a ser colocada nesse papo também, que é a seguinte: no caso de o Lula sair fora, não conseguir se candidatar, ele está fora do jogo, né? O Bolsonaro vai cair. Porque, na verdade, hoje, o título que a gente dá para o Bolsonaro é o quê? É o anti-Lula, né? Então, toda a popularidade do Bolsonaro cresceu em função de tudo que aconteceu. Mas o anti-Lula não era o Dória? Não era o João Dória, prefeito? O Dória. Mas o Dória, não. Ele começou bem, assim, mas ele deu uma apagada fogo agora. De palha, né? Era fogo de palha. O Dória precisa tem que comer muito feijão, né? A verdade é essa. O Dória tem que comer muito feijão. Quem talvez possa aparecer, e numa margem aí bastante significativa, é o Luciano Huck. Porque é um cara que está na Globo faz não sei quantos anos, ele é um cara que tem um programa que a gente sabe que ele faz um trabalho social fantástico. Aí tem que ver qual presidente a Globo quer, né? Entendeu? A Globo também, não sei se a Globo não interessa pra Globo ter o Luciano Huck. Eu não sei. Porque Luciano Huck seria o novo... A história da Globo, porque você resolve ou você vai ser político, você continua na Globo, pode ser estratégia de marketing para elevar o nome do menino. Luciano Huck, não é tão menino. Luciano Huck caminha para os 50 anos. Não, mas perto eu me acho um menino, sou mais velho que ele. Não é nenhum velho, mas não é nenhum menino. Luciano Huck é o novo Fernando Collor? Eu pergunto em relação à ascensão do Collor. Evidentemente que eu não estou comparando moralmente nenhum nem outro, mas o Collor também surgiu como um homem bonito, um homem jovem, o caçador de marajás, né? De uma família rica, com a simpatia da Globo. O Fernando Collor, o Luciano Huck seria o Fernando Collor da vez? Eu acho que não, porque o Collor nasceu na política, né? Político de carteirinha, gerações, né? Também, de carteirinha. O avô, o pai, ele desde menino.
O Luciano Huck, ele vem da mídia e tem exposição e, naturalmente, um recall altíssimo, né? Atende, Nunca foi nada, nunca foi prefeito, governador, não tem nada contra ele. Os quadros de ajuda, isso tudo fica no imaginário popular, não tem jeito. Mas ele já declarou que não será candidato. É outra estratégia. Não. Você conhece um político de Limeira que até o dos 49 do segundo tempo ele fala que não é candidato. Daí não assinou a ficha. Pedrinho Kiel não seria candidato à reeleição e Você foi. sabe disso. E foi. funcionou. Quantas vezes funcionou isso? Eu, particularmente, acho que ele está corretíssimo. Não sou candidato a nada, mas estão falando dele. E o nome dele crescendo. E daqui a pouco, a Globo você resolve. Se você quiser ser político, você está fora da Globo. E o nome dele crescendo. E os dois vão brincando de marketing. Daqui a pouco desponta o menino lá, ué. Por que não? Eu acho muito difícil. Eu gosto dele, eu acho que ele tem, inclusive, participa de vários grupos extremamente qualificados. Na minha opinião, é o melhor de todos aí de lavada, mas eu acho muito difícil, infelizmente, de se Qual é o concretizar. partido do Luciano Huck? Nenhum. E outra, Nenhum. dá tempo de ele se filiar a um partido? até abril, não é, disputar a Bruno? eleição? Então, essa é uma dúvida técnica que eu tenho. Não sei Não, se tem seria Candidato um ano não tem- antes, é verdade, Não tem que se Caio. filiar um ano antes da Que já eleição para passou o disputar a prazo, eleição? não dá Abril mais. são as convenções, Ou né, se são Bruno? E 6 o prazo meses antes de da eleição. desincompatibilização. Por exemplo, o Gilberto Kassab deve deixar o Ministério da Comunicação para concorrer ao governo de São Paulo. Eu acho que é abril esse São prazo. 6 meses antes da O próprio da eleição. governador Geraldo Alckmin, em sendo candidato, No- deixa o governo de São No Paulo. caso do Luciano Huck, eu não sei, até falei que ele não é filiado, mas eu acho, pode ser que tenha aí uma carta na manga, uma filiação, porque aí ele não precisa... Uma filiação ele consegue escondidinha. usar ainda sem... Você Porque sabe- ele aparece sem partido, mas diz Você a sabe lei o nome que ele dele? só pode ser candidato. Ele só É? pode ser candidato se um ano antes filiar-se a Em algum tese, partido. desde outubro do ano Você passado, sabe- né? Você sabe o nome completo dele? Será que alguém pesquisou se ele é... Não é Luciano? Não, pode ser Luciano, mas pode ser Luciano da Silva, Luciano de Almeida, Luciano, não sei lá, Huck, não deve ser. Huck é o nome artístico dele. Não, não, o nome, Huck é nome de Huck família. é o nome da família. Da dele. família. Ele é filho de um respeitado advogado de São Paulo e é sobrinho, inclusive, do Juca Kfouri. É verdade. O Caio, Sobrinho do jornalista. Desculpa a de minha esquerda, ignorância. Juca Kfouri, muito ligado ao PT, aos movimentos de esquerda, é o tio do Luciano Huck. mas eu acho que a eleição deste ano, talvez ela seja a mais emblemática nesse sentido, de se aparecer alguém novo e bom, talvez essa pessoa tenha essa sorte, porque os candidatos atuais são tão ruins, são tão manchados, eu acho que a população está tão desgastada dos nomes que estão aí. Sei lá, se de repente surge um aí que fala bem, com propostas boas, talvez as pessoas migrem para essa... Talvez o Luciano Huck vá nessa onda, né? Eu acho, Não sei. eu disse aqui uma vez que 2014 seria um ano marco na história do Brasil, que ia acontecer muita coisa, lembra disso? Aí vocês me chamaram de bruxo, né? Você tá falando uma bobagem. E 2014 foi uma... despencou esse Eu Brasil. só tenho medo de um segundo turno de Lula e vou Bolsonaro. dizer pra vocês, porque daí Eu vou chegar nesse ponto aqui, tem Vou uma dizer pra pergunta vocês. de ouvinte sobre isso. tem que fechar a porta e ir embora, né? 2022, marque bem este ano. Essa eleição vai ser a eleição mais importante da história do Brasil. 2022. Boa tarde, aqui é o Márcio, morador do Jardim Aeroporto. Eu não entendo porque o Lula já não está inelegível e ainda insistem, né, corroborando com o que disse o Bruno aqui, em colocá-lo como candidato. Pois é, Caio, ainda há prazos para recursos e também a questão dele ficar inelegível, ele pode ainda apresentar a candidatura, o PT pode registrar, mas aí é o Tribunal Eleitoral que tem que, enfim... Impugnar. Impugnar a candidatura. Eles botam uma grande fé no Supremo, Botam. né? Estão botando uma grande fé no Supremo. Talvez no Exato, Gilmar. mas, na verdade, a gente estava comentando aqui sobre um cenário sem o Lula, né? Mas mesmo assim, eu acho que é um cenário preocupante, porque a estratégia do PT é colocar o Lula agora como anti-herói, um herói, na verdade, se comparando ao Mandela, enfim, a outras pessoas aí que foram presas injustamente, dando uma de vítima, enfim. Aliás, não existe E comparação mais calhorda do que essa, né? Achei Comparar Lula a ofensivo Nelson até o Mandela. Mandela. Nelson Mandela ficou 27 anos na cadeia porque lutava basicamente pelo fim do apartheid. Quem sabe daqui Situações 12 nada a anos... ver, né? Uma coisa... Quem sabe daqui 12 anos, se o Lula ficar 12 anos na cadeia e sobreviver, quem sabe a gente possa querer... Nelson Mandela foi presidente da África do Sul aos 75 anos, depois que saiu da cadeia, mas ele queria só que os direitos... Paz, né? Exatamente, que houvesse harmonia, paz e convivência de negros e brancos num país eminentemente negro.
Ele foi preso por isso. Agora, comparar um pacifista como Nelson Mandela, um homem genial como Nelson Mandela, que ficou 27 anos, esse sim, injustamente na cadeia, ele não tinha triplex, ele não tinha sítio em Atibaia, ele não tinha milhões na conta para serem bloqueados. Ele foi preso porque ele lutava pela igualdade de direitos entre negros e brancos. E ficou quase 30 anos preso. Agora, comparar Mandela a Lula... isso Mas é canalha, a estratégia né? do PT Isso é agora, canalha. né, Ô, Caio. Ele vestia essa capa de herói e no segundo momento, quando não puder concorrer, ele vai jogar esses votos que seriam para ele para um outro candidato do partido. Você se lembra que o Fernando Collor caiu por causa de uma Elba que ele ganhou de presente da Fiat? Lembra disso? Me O lembro, claro. Lula está sendo preso por causa de um apartamento triplex, pode ser condenado de novo por causa do sítio Atibaia, mas a gente não sabe Não, e é só o alguns volume, processos, né? o volume de capital roubado É a desse ponta país do iceberg, que é dele. Certamente. E outra, corrupção não passa recibo. E um homem inteligente como o Lula, esperto como o Lula, não deixaria rastro. É só uma questão de raciocínio lógico. Quando nós falamos de políticos, de uma maneira geral, nós não falamos de santos. Para falar pouco, né? Para dizer pouco. Nós não falamos de santos, nós falamos de pecadores, para dizer pouco. Quando nós falamos do Lula, nós falamos de alguém que do alto da sua inteligência, importância, relevância política e da sua esperteza, não deixaria provas, não passaria recibo, naturalmente não passaria recibo da corrupção. O Luiz Antônio da Vila Queiroz acha que as pesquisas são direcionadas. Eu não afirmaria isso, Luiz Antônio. Eu acho que as pesquisas são críveis, acho que dá para acreditar nelas. O Zuim de Iracemápolis pergunta, num segundo turno, Lula e Bolsonaro, em quem vocês votam? Tayla Ramos. Eu anulo. Bruno. Nenhum dos dois. Eu não gosto de anular e nem votar em branco e também de não decidir, mas nesse caso, não sei. Não sei. A tem que ouvinte pensar. Lúcia Alves Ferreira diz que quer o Ronaldo Caiado, eu ia dizer Bolsonaro, perdão, pelo quase lapso. Ela quer Ronaldo Caiado, presidente do Brasil. Lula ou Bolsonaro no segundo turno, Carlos Alberto? Olha, é uma dúvida realmente cruel que a gente tem agora. Eu particularmente, o Bolsonaro, apesar de todo esse jeito dele, estúpido, enfim, tudo que a gente sabe dele, pelo menos me parece, até agora não existe nenhuma acusação de que ele tenha metido a mão no dinheiro, não é verdade? Então, E você tem uma simpatia pelo regime militar? Não, né, não Carlos é Alberto? nem Você questão de ter sempre demonstrou simpatia. Não, essa não. simpatia. Ele Não. tem essa simpatia? Tem. O Não, Carlos Alberto não. é de viés de direita e simpático ao regime. Negativo. Você defendeu o regime militar várias vezes aqui. Não, Vai dizer, negativo. vai fazer como o Mário Botion, vai dizer que não disse o que disse. Não, negativo. Primeiro que não, isso não é verdade. Poxa, Carlinhos, esperava mais de você. Isso não é defender o verdade. regime militar. Várias vezes nesse Não, programa. não. Não, eu sei que o Carlinhos é Não é? de direita, mas Me uma coisa é ajuda você aí, ser de Bruno. direita, outra Várias coisa vezes. é você Na época do regime defender militar é que era o bom, Ustra, não tinha essa entendeu? roubalheira, não tinha corrupção. Você está Carlinhos, falando, se defenda viu? aí. Está dizendo o que disse, Carlos Alberto? Você está falando por conta Já própria. defendeu inúmeras vezes esse programa. Vocês estão falando por conta A própria. volta dos militares. Isto diria para vocês que isso é uma mentira. O que eu defendo foram algumas boas ações. Você defendeu a intervenção militar, Carlos Não, Alberto. senhor. Neste microfone, Não, nesse senhor. estúdio. Você está Na redondamente época do- enganado. Na época dos militares, dizia o Carlos Alberto que era bom, não tinha roubalheira. Até o Figueiredo você citou aqui, como Não exemplo. tinha roubalheira, mas tinha assassinato, o né, de ex-presidente pessoas. João Batista Figueiredo morreu pobre, você dizia. Agora está mudando de ideia, Carlos Vocês estão redondamente enganados. Eu não vou nem perder meu tempo de me preocupar com essas afirmações bobas que você está fazendo, porque eu sei que isso é um Eu jogo estou reproduzindo. isso é um jogo você- de cena que você eu está tô fazendo. reproduzindo o que né? você falou. Nós Se eu temos não isso o gravado, conhecesse, nós encontramos isso gravado. não, se eu não o conhecesse, eu ficaria extremamente preocupado com as suas afirmativas. Eu sei que conversa é ramerrão, como diria o Fernando Henrique Cardoso. Bem, entendeu? bem, Então, você tem o direito de se defender. o que eu sou Aliás, claro você e não tem que objetivo. sentir. Quero deixar bem claro, viu? Nós somos plurais aqui. Nós abrimos espaço, eu disse isso do programa 2.1 da terça-feira, né? Para os vermelhos, para os amarelos, para os cor-de-rosa, para os azuis, enfim. Multicolorido, Nós né? somos multicoloridos aqui. O nosso jornalismo é multicolorido. Todas as vertentes têm voz e vez. Então não há problema nenhum, Carlos Alberto. Não há pode ficar nenhum tranquilo. problema em defender a extrema-direita, em defender a intervenção militar, em defender o militarismo. É seu direito e eu gostaria que você falasse sobre isso. Não, estou muito tranquilo. Eu sei que essas suas Bom, afirmativas mas você são votaria no provocantes. Bolsonaro, então, né? Não, não tem outra alternativa, tem?
Qual seria a alternativa? Voltar no Lula? A minha alternativa é nunca votar no Bolsonaro. Isso eu tenho a mais plena certeza da minha vida. Não, ele está colocando uma condição sine qua non. É uma condição Então, muito nós difícil. temos uma situação aqui. Então você votaria no Lula? Voto anulado, Bolsonaro e Lula. Então você votaria no Lula? Olha, vou ser Carlos bem Alberto sincera, vai de eu não Bolsonaro, sei. Eu anulo. Então, Bolsonaro provavelmente e Lula, eu anule. Eu anule Então também. nós temos aqui Carlos Alberto de Bolsonaro e Nani Camargo de Lula. Agora, provavelmente eu anule. Agora, vamos imaginar um cenário hipotético, que não existisse isso no Brasil e a gente tem que votar num dos dois. Aí eu votaria no Lula. Hipotético? Não, eu tô falando, se tivesse que votar. Peraí. Não é hipotético. Não. Eles lideram as pesquisas. Não, eu tô falando que daí eu posso anular. Se a Então, eleição fosse hoje, Não, segundo Datafolha, eu quis dizer... segundo turno Lula e Bolsonaro. Não, eu quis dizer A assim, realidade que eu é essa. posso anular, como é, assim, eu jamais Aliás, anulei... nas simulações de segundo turno, só o Geraldo Alckmin ganharia do Bolsonaro. Nas simulações de segundo turno. E engraçado, porque ele Mas só se eu tem 6% tivesse que escolher um dos empatado dois, com eu o Luciano anularia, Huck. mas senão eu votaria Imagina no Lula, só. com certeza, Na simulação de anti-Bolsonaro. segundo Pois turno. é, então, por isso que a política, o Geraldo Alckmin, hoje de manhã eu estava ouvindo o Geraldo Alckmin falando, e falou, olha, o repórter perguntou... Ih, vão começar a me "Mas xingar aí no como é que o WhatsApp." senhor está querendo sonhar em ser presidente da República com 6% dos votos? Falei, tem um detalhe, né? A eleição é em 2 turnos. Dificilmente alguém ganha no primeiro turno. Então, eu não estou trabalhando para ser agora aqui o primeiro colocado. Eu quero ser pelo menos o segundo colocado para ir para o segundo turno, porque aí sim vai ter a grande eleição que vai decidir quem é o novo Tomara presidente que da vá República. Bolsonaro, Aliás, então com ele não outra podia pessoa, usar com outro o candidato, discurso, né? Ele Com Claro, poderia certeza. responder, claro. não, eu só tenho 6%, vou ficar nisso, quem sabe até eu caia um pouco, né? Ele vai dizer, eu começo em 6%, mas eu vou crescer e vou para o segundo turno. É papo de candidato. Por isso que o Lula precisava ser preso logo, porque daí também acaba Nani todas essas Camargo, especulações. Lula ou Bolsonaro? Lula. Carlos Alberto, Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro, pronto. Muito bem. Só para ir O contra a Jean, Nani. nosso ouvinte, diz que Bolsonaro é o único que cuidará bem da segurança pública no Brasil. 992225124. Num segundo turno, a audiência do Educador a meio-dia. Pode ser pelo Facebook também. Pode participar pelo Facebook. Num segundo turno, Bolsonaro e Lula. Em quem você vota? Porque nós temos de responder, não temos? De dar cara a tapa. Num segundo turno, em quem você, que nos ouve e vê, nos acompanha agora, seguidor, fã, ouvinte, O ministro da Defesa falou ontem que Bolsonaro ou Lula? a Em segurança quem você do vota? Brasil está falida e tá, né? Não tá? Wilson Bardini, voto no Bruno e no Carlos Alberto. Ah, que puxa-saco, Puxa meu saco, Deus. hein, Wilson? Ele não falha Só nunca. não fala em quê? Wilson Pra quê? Bardini. Ah lá, ficou em cima do Voto no muro, Bruno não dá. e no Carlos Alberto. Eu aguardo a sua manifestação. Nós vamos fazer agora o primeiro intervalo comercial de hoje. Pois não, Pode anular, né? Você está colocando se tivesse que votar num dos dois, Kleber né? anular, Mineto tá, você- Kleber Mineto está dizendo aqui no Facebook que você o decepcionou. Tudo bem, normal. Não... Posso dizer uma coisa? É um programa de Eu opinião. acabei de falar que eu não queria nenhum dos dois e que eu anularia. Mas Posso se eu dizer fosse uma obrigada a votar, eu votaria no Lula. Posso dizer uma coisa? Não, você pode anular o voto. Não, então eu anularia, mas Eu assim, quero se eu tivesse Lula- que votar num dos dois, Quero Lula na cadeia. Para mim, Lula é o maior bandido da nossa história. mas votaria nele se tivesse Lula que tem de ser escolher assim. preso. Pelo bem da moralidade, Lula tem de ser preso. Mas num comparativo muito raso, viu? Num comparativo muito raso, Lula e Bolsonaro, eu não votaria em nenhum dos dois. Mas o Lula é melhor que o Bolsonaro. É isso, cara. Então, Na minha é isso que eu opinião, tô querendo não votaria dizer. em nenhum dos dois. Mas entre Lula e Bolsonaro, apesar de tudo, hein? Apesar de tudo, o melhor dos regimes é o democrático. É o democrático. Nada que me faça lembrar o regime militar vai me animar a defender uma posição ou a defender um determinado candidato. Não é? Quem Quantos faz... anos você tem, Caio? Eu tenho 40 anos. 40 anos. Quem faz discurso de apologia à violência, e o filho dele fez isso, Que a população tem que andar armada. na Câmara dos Deputados, saúda o ex-general Brilhante Ustra, torturador dos tempos do regime militar, não merece a menor credibilidade e não merece certamente o meu voto. E não terá o meu voto. Bolsonaro não terá o meu voto. A ouvinte Eneida vota no Bolsonaro. O ouvinte Eric Cerchiari, ele faz uma observação aqui sobre o que eu disse de grandes empresários comprarem times de futebol no Brasil. Ele cita a comparação que eu fiz com um time inglês que tem como dono
o Elton John e que o Elton John poderia comprar o São Paulo. E eu senti uma maldade no seu Não tem maldade nenhuma. Elton John poderia comprar Caio, o São Paulo Futebol Clube. O Silvio Brito nos está ajudando aqui, está dizendo, olha, a lei mudou, agora são 6 meses antes para ser filiado e sair candidato. Então, o Luciano Huck está dentro. Um mês de filiação e 6 meses, um mês de domicílio, um ano de domicílio eleitoral e 6 meses de filiação. E eu consultei aqui no TSE, o Luciano Huck não é filiado. Mas ainda dá tempo, então, para ele, Então, né? 6 meses ele tem condições de se filiar ainda. Até 7 de abril. 1h06 para Limeira Rádio Táxi, para Alecardo, alecardo.com.br, Alecardo é Alexandre e Ricardo, para o despachante Novo Mundo. Você está ouvindo o Educador a Meio-Dia, que segue para o seu primeiro intervalo comercial. Nós voltamos daqui a pouco. Vá respondendo. Num hipotético segundo turno, Lula e Bolsonaro, em quem você vota? 1h06, a gente volta daqui a pouco. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Para tudo! Para o carro, para de falar ao celular, para de falar com o vizinho e presta atenção neste preço da Casas Bahia. R$ 79,90 mensais numa cozinha Cintia Plus completa que acabou de chegar. É preço de parar o trânsito. Uma cozinha Cintia Plus completa que acabou de chegar por apenas R$ 79,90 por mês. Em 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. É preço que só a Casas Bahia tem. Para tudo que você tá fazendo e corre pra Casas Bahia pra aproveitar. Educadora. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-0017221/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Educadora. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Estamos de volta e ao vivo com a edição desta quinta-feira do Educadora Meio-Dia. Edições normalmente muito movimentadas às quintas, porque o Carlos Alberto está aqui junto do Bruno e da Tayla, naturalmente, e da Nani, que participam de todos os programas. O Bruno quer fazer mais alguma observação? Eu te vi fazendo um movimento no sentido só tô me posicionando aqui de ligar o microfone. Paulo do Canaã. Não votaria em nenhum. O Paulo do Canaã
Não votaria em nenhum. A Maria Santa Rosa, nenhum dos dois. Os dois são farinha do mesmo saco. Entrou dentro da casa do povo. Entrou na presidência e o povo que se dane. Diz aqui a Maria Santa Rosa Bachega. Óbvio que no Lula, diz aqui o Vitor, não dá para votar em um cara que defende as coisas que o Bolsonaro defende. Se abster é abrir caminho para eleger o Bolsonaro. Mas como o Lula certamente será impedido, voto em qualquer um que não seja o Bolsonaro. O Vanderlei votaria no Lula. O Bolsonaro é voltar no tempo da ditadura. O João, que não diz o bairro, sim, eu vejo numa mensagem anterior, é do Olga Veroni, voto no Lula. Só 2 perguntas. A lei ou emenda parlamentar que o Jair Bolsonaro tenha feito em favor da segurança pública? Isso não se sabe mesmo, né, Bruno? Porque o Bolsonaro é um falastrão, né? Mas o que ele produziu nos anos e anos que tem como deputado federal, em termos de projeto de lei, o que ele aprovou na Câmara? Nada. Né? O que fez o Bolsonaro? E nem o que ele deveria fazer com responsabilidade que o cargo de deputado merece e necessita, que seria pelo menos fomentar a discussão de propostas concretas, né? Propostas factíveis, propostas viáveis, mas nem isso ele fez. É um fanfarrão, só fala coisa que na prática não tem viabilidade alguma, não tem cabimento algum. São 2 perguntas do Carlos da Boa Vista. Qual a organização de direitos humanos direcionada à assistência aos militares que o Jair Bolsonaro criou ou financia? Eu acho que nenhuma. Não tenho informação sobre isso. Nunca votei no Lula, espero que ele vá para a cadeia. Sem opção, cancelo meu voto, diz o Odair Trevisan. O neto da Nova Suíça. Desde 1977, nunca votei em branco, nunca anulei um voto. Sempre tinha um candidato. Mas tomei uma decisão, viu, Carlos Alberto? No atual sistema político, eu não voto mais em ninguém. E vou pagar a multa, que dá uns R$4 a multa, né? Multinha básica. O neto vai gastar uns R$4 para pagar a multa. Na verdade, o voto não deveria nem ser obrigatório, né? Essa é a grande verdade. Carlos, do presidente Dutra, outro presidente do regime militar, inclusive, vota no Lula. O placar dos nossos ouvintes, seguidores e fãs aqui é pró-Lula. Isso justifica. Percebam, viu? Percebam. Isso justifica os números fortes do Lula na pesquisa. Não é verdade. Depois de tudo que aconteceu, os nossos ouvintes, que são inteligentes, são bem informados, tá todo mundo dizendo aqui que numa situação hipotética Lula, Bolsonaro, todo mundo não, quase todo mundo, né? Pode continuar participando pelo WhatsApp da Educadora, mas por enquanto, Lula de lavada. Não consigo entender, Caio. Não conseguiria votar no Lula jamais. E dá para ver também que muita gente afirmou que cancelaria num cenário como esse, é o que eu faria também. A ouvinte Andréia diz que não votaria em nenhum deles. Uma coisa eu digo, jamais votaria no Lula. Continue participando. O ouvinte Reginaldo, qualquer um, menos o Lula. O ouvinte Renato, Bolsonaro. Isso se não aparecer outra opção. Lula nem pensar. Boa tarde, Nani, Tayla, Carlos Alberto, Bruno e Caio. É o Lamparina. Lula na cabeça. Pois é, você percebe que isso justifica os números favoráveis ao Lula na pesquisa da Datafolha. E vale lembrar também, Caio, a gente explicar para os nossos ouvintes que a gente não está colocando como hipótese. É que o Caio fez essa pergunta em função dos números da pesquisa da Datafolha hoje, né? Que seria o segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Então tem que ficar bem claro isso, né? Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de preleção da nossa parte. Não queremos isso de maneira alguma. Bruno e Tayla, o brasileiro, me parece, o limeirense, não é muito sensível a escândalos de corrupção. Porque é o que eu percebo aqui, depois de tudo que aconteceu. O Lula condenado, a condenação confirmada e aumentada, de 9 para 12 anos. Tem mais votos aqui para o Lula. O Germano, voto no Lula. A ouvinte Joana diz que anula o voto. Ela é do Campo Belo. O ouvinte Adriano, do Centro, escreve o seguinte: Lula jamais. Mas há aqueles que votam no Lula depois de tudo que aconteceu. É uma situação hipotética, mas indica o seguinte: com Lula na disputa, todo mundo que disse aqui que vota no Lula ante o Bolsonaro, certamente vota no Lula. Pois é complicado, né? É o reflexo do próprio resultado da pesquisa do Datafolha. Eu acho que o Lula, mesmo condenado,
é que a pesquisa, o campo foi antes da condenação em segunda instância, mas já condenado em primeira instância, não se alterou, está lá com uns 37% em primeiro lugar, e isso reflete para o segundo turno também. É uma situação hipotética. Eu acho que ele vai para a cadeia, já está condenado em segunda instância. Mas se acontecesse, é triste. Tem um ouvinte que perguntou para a gente, Caio, por que o Lula não foi preso ainda, porque ele não é inelegível. É bom que a gente explique, né? Porque todo o trâmite judicial tem determinados critérios, né, que tem que ser de acordo com o tempo, e isso vai acontecer de acordo com o andamento do processo na justiça. E vale lembrar também que o Lula não é inelegível, não que ele não seja inelegível. Ele pode registrar a candidatura dele a qualquer momento. Qualquer cidadão, mesmo que seja preso, condenado, pode registrar. Como aconteceu com Silvio Félix. Cabe aí depois passa a ser um problema do TSE. Do TSE, de fazer, então, o bloqueio da candidatura. É só isso, né? Não é que dizer, mas porque ele pode se candidatar. O que cabe depois é a justiça bloquear essa candidatura. 1h16, continue participando do programa. Quando você participa, o programa fica muito melhor. O Rafael Albuquerque, Bolsonaro já. O José Carlos Oliveira, Luciano Huck não vai ser presidente do Brasil. Nossa colega jornalista e professora Simone Pellegrini participando aqui. Me parece ser de fato a Simone, que é jornalista e professora. Simone. Um beijo para ela. Beijo, Simone. Gente, eu não aguento. É uma tristeza profunda. O país está no fundo do poço. Votar no Bolsonaro ou então para o patético do Lula, hipoteticamente, não ganhar. Que país é esse? Todos são péssimos. É um momento depressão. Enfim, muita discussão virá. Abraços a todos. #Lula na cadeia. Abraço, Simone. Mas a Simone Pellegrini, num momento aqui, ela cita que votaria no Bolsonaro. Maria Consolação Pereira, Álvaro Dias vai ser o futuro presidente do Brasil. Será, Bruno, que o Álvaro Dias consegue legenda, vai disputar a presidência do Brasil? Ele já é pré-candidato pelo Podemos, mas está aparecendo praticamente empatado com o Fernando Collor. Então, tem feia a coisa para ele. Infelizmente, porque é um ótimo quadro, né? Deveria estar na ponta, disputando aí a preferência, mas é um caso isolado. Essa eleição, talvez como a de 89, tenha muitos candidatos, né? Na eleição da reabertura em 89, houve muitos candidatos. Provavelmente, o que vai, na situação de hoje, né, no cenário de hoje, com essa polarização Lula e Bolsonaro, favorecer cada vez mais o Lula, quanto mais candidato tiver. Marco Antônio José Ribeiro. Gostaria de saber quem é o político no Brasil que tem condições de colocar ordem no país. Durante muitos anos foram muitas conversas e nada aconteceu. O nosso anarco-agitador, Luiz Biagioni, diz que o Huck tem uns amigos muito ruins. Talvez ele se refira ao Ronaldo Fenômeno, certamente não, né? Mas ao Aécio Neves, né? É verdade. Celso... O Bia votaria no Lula, com certeza. Certamente. Celso Siqueira. Ciro Gomes. Acho um bom candidato. Ciro Gomes é quem vai tentar ocupar a lacuna do Lula, né? É o substituto do Lula para as esquerdas, né? Tá tentando sair pela tangente, claro, né? Aliás, eu converso muito, gosto muito do Ciro Gomes, converso muito sobre o Ciro Gomes com o Ivan. Acho um excelente quadro, mas precisava de mais equilíbrio, né? Então... Mas é um ótimo nome, mas não sei também se já está no limite ou se tem ainda margem para crescimento. Girando o assunto, bom, se bem que tem muitas participações aqui, bom, mas vamos girar o assunto, depois nós voltamos ao Facebook e ao WhatsApp da Educadora, porque a Ana Paula Rosa pede passagem neste mês de fevereiro, que por sinal é o mês do Carnaval. Boa tarde, Ana Paula Rosa, você fala de onde, Ana? Oi, Caio. Boa tarde a todos que acompanham o Educadora Meio-Dia. Eu estou agora no cartório 66 para conversar com o Rafael Falcão Costa Carvalho. Ele é chefe do cartório e vai falar sobre mudança de planos. Aconteceu o seguinte, a gente recebeu um ofício que tanto o cartório 66, que é localizado aqui na rua Tiradentes, como também o cartório 399,
que é localizado na rua Presidente Roosevelt, iriam mudar para a rua Barão de Campinas. O objetivo era melhorar e agilizar o atendimento. No entanto, problemas contratuais fizeram com que esses planos fossem colocados mais para frente, para depois das eleições. Então, nós vamos conversar com o Rafael Falcão, que vai dar mais informações. Rafael, então, o que aconteceu de fato para que esses planos fossem, então, colocados para depois da eleição? Ou seja, vai demorar um pouquinho para mudar para o novo endereço, né? Boa tarde. Boa tarde. Devido a problemas da formalização do contrato entre a prefeitura e o dono do novo imóvel, não foi possível celebrar o contrato num prédio mais amplo, mas já estamos vendo outro imóvel que consiga abrigar os 2 cartórios e possivelmente abrir mais guichês para atender de forma mais rápida e célere o eleitorado. A gente percebe que, por exemplo, em relação à biometria, existe muitas pessoas que buscam atendimento e há uma fila de espera muito grande. Por exemplo, fevereiro e março já está lotada a agenda. Se tivesse, então, a oportunidade para ir a um prédio maior, com mais funcionários, talvez esse atendimento seria agilizado. Exato. O objetivo para mudar para um novo imóvel foi tentar abrir novos postos para atender e ficar mais rápido. A nossa agenda do mês de fevereiro e março já está lotada e a do mês de abril ainda não teve autorização para abertura. Porém, é bom informar que a biometria só vai ser utilizada para 2020. Nesta eleição, o eleitor vota normalmente como votou nas eleições passadas. E neste novo prédio, além da agilidade, seriam oferecidos mais serviços? Então, só um número maior de guichê para tentar atender o maior número de eleitores. Os serviços continuariam mesmo. Então, também você estava falando a respeito da biometria, que os interessados, então, eles não conseguem agendar, mas se tiver algum problema, erros no nome, eles conseguem, então, o encaixe. O encaixe está sendo feito para o primeiro título, ou seja, o eleitor que nunca teve título, e também no caso de grafia, nome errado no título, também é possível encaixe. Título com problema, às vezes tem problema no CPF, devido à inconsistência no título, é possível encaixe. E também problema com o título cancelado ou suspenso, é possível encaixe. Os demais casos, como a biometria é um projeto a longo prazo, fica para agendamento posterior. Então, essa mudança para a Rua Barão de Campinas, juntando então o 399 com o cartório 66, está previsto para depois das eleições, mas não há um prazo concreto. Exatamente, estamos vendo outro prédio, se é possível, para depois da eleição. Infelizmente, nesse novo endereço não foi possível, então é bom esclarecer para a população. Então, eu gostaria que você reforçasse, por gentileza, o cartório 66, qual a localização, quais os telefones de contato e também o 399. O cartório 66 vai continuar aqui na Rua Tiradentes, número 627, e o cartório da 399 vai continuar na Presidente Roosevelt. Continua nos mesmos endereços que sempre atenderam. E o telefone para contato daqui é 3441-6520, e o telefone do cartório da 399 é 3444-4415. E a biometria também não há prazo para voltar a ser marcada para os interessados. Então, estamos aguardando liberação do Tribunal de São Paulo para a abertura da agenda do mês de abril. Muito bem, conversamos então com o chefe do cartório 66 aqui de Limeira, Rafael Falcão Costa Carvalho. Rafael, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado. Ana Paula Rosa, para o Educadora Meio-Dia. Uma hora e 24 minutos. Uma notícia importante: após 3 anos de quedas consecutivas, a produção industrial brasileira fechou o ano passado com crescimento acumulado de 2,5%. Na comparação com 2016, a subida foi puxada pelo setor, o crescimento, pelo setor automotivo. Este é o primeiro resultado anual positivo da indústria desde 2013. Os dados fazem parte da pesquisa do IBGE. E continuam abertas as inscrições para cursos
da Secretaria da Cultura aqui de Limeira, Taila? Sim, são oficinas, na verdade, culturais que antes aconteciam lá no Palacete Levi, que eram ministradas pelo Estado e agora elas são geridas, então, pelo município em parceria com o Estado. E são cursos de balé, grafite, produção cultural e literatura. São quase 300 vagas e as inscrições seguem, então, até o próximo dia 7 em 3 locais. Na Escola Municipal de Cultura e Artes, que fica ali na Praça do Museu, no CEL do Geada, que é um centro cultural ali do bairro, e nas Casas da Cultura 1 e 2, no Parque Nossa Senhora das Dores e Vista Alegre. Taila, vamos continuar prestando serviço. A ouvinte Elaine Mendes da Cunha, boa tarde. Gostaria de fazer um pedido à Prefeitura de Limeira. Aliás, eu estou impressionado com o aumento no número das reclamações com relação ao governo do prefeito Mário Celso Botion. Os números de reclamações aumentaram de maneira exponencial. Parece que a população deu um prazo, né? Chegou janeiro, que completou Parece um que ano. acabou a paciência, né? Foi isso. E não são reclamações apenas relativas às chuvas, né? Porque o prefeito pode dizer, não, quando chove tem mato alto para todo canto. Não é? De fato tem, mas a prefeitura tem que cortar, é função da prefeitura cortar o mato alto. Hoje pela manhã eu passava pelo anel viário e eu percebia no canteiro central do anel viário a grama bem baixinha, não há mato, mas há sujeira. Então são questionamentos que têm de ser feitos, o cidadão tem o direito de questionar, afinal de contas ele paga impostos. Por que tem mato alto? E onde não tem mato alto, por que tem sujeira? Por que tem lixo depositado? A prefeitura tem um contrato multimilionário com a Forti. O que está acontecendo? A varrição não está sendo feita como deveria? O recolhimento do lixo não está acontecendo? Porque tem toda uma programação, né, Caio? Isso não era para acontecer. Eles sabem o tempo que o mato cresce, enfim, tem a programação da cidade toda. O lixo ali. Ah, mas a população tem de fazer a parte dela, sem dúvida. A população não pode jogar lixo nas ruas, nas avenidas, no anel viário, em terrenos públicos, em terrenos baldios que sejam. Mostra de falta de educação da população. Mas a prefeitura é a tal da zeladoria, minha gente. A prefeitura tem de fazer a parte dela. E não está fazendo, É crescente o número de reclamações, é impressionante o número de reclamações a respeito de praticamente tudo que diga respeito ao governo municipal que nós temos recebido aqui todos os dias. A Elaine faz mais uma. Gostaria de fazer um pedido à prefeitura. Desde o ano passado, portanto já era governo do prefeito Mário Celso, uma faixa elevada ou uma lombada, estamos aguardando uma faixa elevada ou uma lombada aqui na Avenida Fausto Esteves dos Santos. Ninguém respeita os moradores, descem em alta velocidade, ela se refere aos motoristas e aos motociclistas, além de subirem na contramão. Tô com o papel do protocolo, até agora nada. Aqui no residencial Regina Bastelli, todos os moradores dos bairros, das cercanias, passam por aqui. É uma reclamação muito justa da população, é só uma lombada ou uma faixa elevada, a fim de que o trânsito, a velocidade do motorista e do motociclista sejam controladas. Com certeza, Caio. Essa avenida que é a Fausto Esteves realmente tem um trânsito bastante complicado e tem muito movimento porque ela dá acesso a vários bairros daquela região. E nós vamos entrar em contato com a Elaine, que é a sua ouvinte, para que a gente tenha então acesso a esse protocolo, faça uma reportagem no local e cobre alguma providência da prefeitura. Um ouvinte participa pelo telefone, não quer se identificar, é muito comum isso. Nós damos cara a tapa aqui, mas o ouvinte não quer se identificar e pergunta sobre o fechamento de alguma autoescola aqui em Limeira. Nós não temos essa informação, Caio. Né? Não. Nós temos de tomar cuidado com as fake news. Nem tudo que você ouve é verdade, né? Uma autoescola que teria sido fechada por ter cometido algum tipo de fraude. Não, nós não temos essa informação e nem tudo que você ouve é verdade. Cuidado, viu? Às vezes você ouve alguma coisa no ponto de ônibus, passa para frente, quem conta um conto aumenta um ponto. Nem sempre a informação corresponde à realidade. 1h29, Limeira em 1 minuto. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. A
Após 3 anos de quedas consecutivas, a produção industrial brasileira fechou o ano passado com crescimento acumulado de 2,5% na comparação com 2016, puxada pelo setor automotivo. Este é o primeiro resultado anual positivo desde 2013 e o maior desde 2010, ano em que a indústria teve o recorde de 10% de crescimento. Os dados fazem parte da pesquisa industrial mensal Produção Física Brasil, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apresentou também o resultado mensal do último mês de 2017. O Parque Fabril do país fechou dezembro com crescimento de 2,8% em relação a novembro, na série Livres de Influências Sazonais. Esta foi a maior alta mensal na série desde junho de 2013. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupopastor.com.br. Para tudo! Para o carro, para de falar ao celular, para de falar com o vizinho e presta atenção nesse preço da Casas Bahia. Apenas R$ 107,00 por mês no notebook Lenovo com processador Intel Dual Core Windows 10. É de parar o trânsito. É o notebook que você tá querendo e aqui sai por apenas R$ 107,00 por mês em 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. É preço que só a Casas Bahia tem. Para tudo que você tá fazendo e corre agora mesmo pra Casas Bahia para aproveitar. Educadora. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira. Colchão mole, 16,50 o quilo. Pernil suíno congelado com osso, 7,85 o quilo. Peito de frango com osso congelado, Big Frango, 4,98 o quilo. Acém sem osso, 10,95 o quilo. Galinha congelada, Big Frango, 2,75 o quilo. Parcela em até 3 vezes no cartão Savenhago. Na Doutor Lauro Correia da Silva, 4005. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Educadora. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Muito mais que rádio. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. 1h33, Agnaldo Eletrônica conserta sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, monitor, receiver. Agnaldo Eletrônica trabalha com técnicos treinados na fábrica. Nas fábricas.
dos equipamentos eletrônicos, com peças originais, pagamento facilitado, retirada e entrega grátis, orçamento sem compromisso, quase 40 anos de experiência. Tiradentes 1075, telefone 3441-4311 ou WhatsApp 97-402-1413, 97-402-1413. Na Clínica Caro você facilmente vai descobrir que tratamento ortodôntico não precisa ser complicado nem caro. Lá na Clínica Caro, nos 5 consultórios da Clínica Caro, o atendimento é rápido, o tratamento é inovador e o melhor de tudo, um preço que cabe no seu bolso. 5 consultórios com especialistas em aparelhos, estética, implantes, prótese, clínica geral e tratamento de canal. Descubra o que a Clínica Caro pode fazer pelo seu sorriso. Avaliação gratuita pelo 3442-6928, 3442-6928, na internet clinicarcaro.com.br. Clínica Caro, todos os sorrisos em um só lugar. Uma ouvinte quer falar ao vivo ou apenas deixou pelo telefone a sua opinião? Deixou pelo telefone a opinião, o nome dela é Maria Aparecida, ela é do Glória, não votaria em nenhum, nem no Lula, nem no Bolsonaro, nem sob tortura. Ela diz aqui, Maria Aparecida, que você não passe jamais pelos terrores da tortura, não é? E que você possa escolher o seu candidato, seja ele quem for, que você faça uma boa opção. Limeira Rádio Táxi, 0800 777 2996. 0800 777 2996, ligação gratuita. Ou então, WhatsApp. Grave aí o número da Limeira Rádio Táxi no seu telefone celular, 99769-2996. Limeira Rádio Táxi, certeza que você vai chegar. Ligue, mande um WhatsApp ou então baixe o aplicativo que é de graça da lojinha do seu celular da Limeira Rádio Táxi. Aí você determina o itinerário, sabe quem é o motorista que vai te levar e quanto vai custar a corrida. Compare os preços da Limeira Rádio Táxi e perceba, você vai descobrir, não vai ser difícil de descobrir que os melhores preços são os praticados nas suas tarifas pela Limeira Rádio Táxi, que também atende empresas, atende particular e atende empresas. A Limeira Rádio Táxi, certeza que você vai chegar. 1h36. Caio, o caso Lula é um infeliz exemplo da justiça no Brasil, de como funciona a justiça no Brasil. Ela não é igual para todos, principalmente políticos. A Lava Jato já tem mais de um ano, aliás, bem mais de um ano, e poucos estão presos, e muitos ainda soltos, como Renan, Aécio e outros. O Rogério do Jardim Esmeralda só responde o seguinte: Lula na cadeia. Eu ainda estou acreditando que o Lula vai ser preso, viu, Bruno? Eu acho que de fato ele vai para a cadeia. Não acredito que ele consiga escapar da condenação. Eu tenho certeza, já está condenado em segunda instância, a sentença mantida, a pena aumentada, é a primeira de outras que virão e vai para trás das grades. A Márcia, do Águas da Serra. Boa tarde, turma do meio-dia. Meu voto será anulado. Hashtag Lula na cadeia. Pois é. Caio e todos da mesa, pode me responder uma dúvida? Se o Lula for para a cadeia, ele vai para a cadeia normal, junto com os presos normais, ou terá privilégios? Pergunta da Maria Inês, Carlos Alberto. É o Moro que decide, né, parece. Ele não tem diploma superior, não é? Então, a princípio, seria cela comum. Mas é um ex-presidente da República. Não vão colocar o Lula, o Caio, numa cela. Não vai acontecer. Onde está o Sérgio Cabral? O Sérgio Cabral tem diploma superior. Ele tem diploma superior e ainda foi pego em irregularidades e regalias, né? Então, mas onde foi levado? Ao Paraná, tá lá justamente por conta dessas regalias, né? Tem conversa, tem que... Vai pra cela. Mas não vão jogar o Lula, isso não vai acontecer, né? Não que eu não queira, mas assim, não vai acontecer. Olha, a Antônia Ferraz Blumer, o que ela escreve aqui eu não consegui entender, mas ela coloca da seguinte maneira, eu vou reproduzir o que ela escreveu. Vivaldo esperar acabar a corrupção não vai porque precisa mudar a cultura. Onde já se viu as canetas... Ah, tá certa a observação dela, que tá corretíssima. Onde já se viu no Brasil até as canetas das casas lotéricas têm de ser amarradas para não ser levadas embora.
Tem razão, Tem razão, ouvinte, né? Caio. A corrupção é algo cultural, né? Essa coisa do jeitinho brasileiro, da pessoa que sempre quer levar alguma vantagem. Então, começa, na verdade, na cultura, nas casas, nas famílias, e por isso que está aí na política e em outras instituições também. Mas o exemplo tem que vir de cima. Mas o povo elege o político Não, que tem que, não importa, não importa. O povo, a gente sabe, é uma questão cultural, a gente vai aprender muito, a gente é um país novo ainda, mas o exemplo tem que vir de cima. Uma mensagem em tom profético aqui. A cada 2000 anos a história se repete, diz o Durvalino Piovani. É isso aí, Caio. Renato... O que ele quis dizer com isso? Não entendi. Faço a menor ideia. Renato do Jardim São Paulo. A cada 2000 anos a história se repete. Pelo amor de Deus. Talvez ele queira fazer uma comparação do Lula com Jesus Cristo, é isso? Então, eu tinha entendido isso. Olha, também, talvez... Mas que até o Bartok usou aqui na época com o Silvio Félix, usa em tudo quanto é processo, é usado, né, esse tipo, principalmente julgamento político, mas não convém, né? Talvez ele tenha conhecimento sobre a questão das mudanças das eras, né? Nós estávamos vivendo até então na era de peixes, estamos mudando para a era de no aquários. primeiro momento eu pensei que fosse isso, que você tanto repete, né? Mas... 2100 e poucos anos, que é a mudança de uma era para outra, então pode ser que tenha alguma razãozinha aí. A cada 2000 anos a história se repete. Talvez ele esteja fazendo aqui uma analogia entre Jesus Cristo e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sei se ele está comparando de fato. Acho que não cabe, né, a comparação. Não tem comparação, né, Caio? A gente está falando de uma pessoa Cristo, condenada né? por corrupção, né? Jesus Cristo era inocente para quem crê assim, então não tem comparação. Alguém aí manja de psiquiatria? Que tipo de transtorno mental tem uma pessoa que defende políticos corruptos como Lula e Dilma? Pergunta o Renato do Jardim São Paulo. Boa pergunta, viu, Renato? Boa pergunta. Não sei dizer. Boa tarde, Caio e amigos. Eu sou o Carlos do Santo André. Dá para confiar na urna eletrônica? Tenho receio que o Lula ganhe em função dessa sugerida falta de credibilidade ou de confiança. Confiabilidade é um termo melhor, né? Da urna eletrônica. Caio, é um tema que sempre surge, né? E principalmente muitas notícias falsas, fake news e outros boatos aí que se espalham pela internet com relação às urnas eletrônicas. Não acreditar em urna eletrônica é não acreditar na justiça do Brasil, uma vez que quem comanda, quem é responsável pelo sistema eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, é a Justiça Eleitoral e a Justiça junto. Então, eu acho que é como qualquer sistema eletrônico, falamos ontem aqui, no equipamento eletrônico, ele foi feito para quebrar, ele quebra, você arruma. Como qualquer sistema eletrônico, ele tem falhas, ele pode falhar, ele pode até ser invadido, como alguns casos de teste já ocorreram, mas ele é um sistema eficiente, ele é um sistema que mostra a realidade. Não fosse assim, ele não seria usado no país há tanto tempo, e o Brasil é exemplo disso para outros países. Agora, tem aquela questão, o voto impresso, o voto disponível, além do eletrônico, o voto em cédula física. Eu acho que o papel dá muito mais margem para sacanagem e erro do que o sistema. Uma vez que o sistema fica tudo registrado. Você sabe que eu tenho uma formação muito boa a respeito desse tema aí. Nós vivemos um período, né, em que era tudo meio misturado no governo, né? Hoje, nós temos que acreditar que os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, sejam realmente independentes e harmônicos. Neste item, seja urna eletrônica, seja voto de papel, se a justiça tiver rabo preso com o executivo e quiser mudar uma eleição, não é o voto eletrônico que vai mudar, é o voto de papel também. Então, particularmente, colocaria até debaixo d'água no voto eletrônico, né? Infelizmente, o assunto volta à tona quando a gente vê atitudes como um ministro do nível do Gilmar Mendes começar a soltar os bandidos assim ao bel prazer. E aí começa a confundir. Será que realmente tem alguém lá no TSE que tem intenção de fazer falcatrua e ajudar o executivo com algum interesse? E aí começa a surgir esse tipo de boato, esse tipo de comentário. Então, naturalmente,
se houver interesse também do Tribunal Superior Eleitoral de favorecer um candidato A ou B, ele vai fazer com voto eletrônico, com voto de papel, de qualquer jeito. Caio, boa tarde. Não voto em nenhum dos dois, diz a Mileide do Jardim São Paulo. O Durvalino completa aqui. Não, a comparação é com Barrabás, que o povo escolheu Barrabás ao invés, próprio Gustavo, nosso operador, já havia dito isso, ao invés de escolher Jesus Cristo para ser liberto. A Inês Lino Antiqueira. Lula, nem se ele distribuir pão com mortadela, Lula na cadeia. Dizem aqui a Maiara e a Inês. Boa tarde. Se a urna eletrônica fosse confiável, por que nos Estados Unidos ela não é usada? Cada pergunta que fazem pra gente, né? É difícil. Mas esse é um argumento forte que as pessoas usam contra. Olha, eu não sei responder toda a pergunta não, viu? O sistema americano é completamente diferente. Ele é descentralizado, é distribuído. Cada estado tem o seu jeito de votação. Às vezes, acho que até cada cidade tem o seu jeito. Existem então, legislações diferentes para cada estado, né? Não tem como num país, como no Brasil, um único sistema eleitoral para o país. E lá já tem muitas sessões, muitos locais com urna eletrônica. E esse é o caminho. Daqui a pouco a gente não vai precisar ir até a escola, a gente vai votar aqui. Hoje, com blockchain, com reconhecimento facial, com certificado digital, daqui a pouquíssimo tempo, a gente está falando aí em 5 anos, a gente vai votar do celular, vai votar de casa, e vai ser tudo eletrônico. Então, a gente tem que andar para frente, né? Não dá para a gente tem que desconfiar, principalmente quando se fala de política, mas é teoria da conspiração demais, né? O Egberto da Vila Castelar faz uma defesa aqui veemente ao voto impresso. Voto impresso igual a supermercado. No supermercado, quando você paga, a caixa registradora te dá a nota fiscal da compra, fiscal, né? Que comprova a compra, também fiscal. Eu quero ver quem vai somar depois. Mas quando você né? vota, você recebe um comprovante que votou também, né? De votação, mas não do voto. Não do voto. É aquele comprovante que você continua recebendo hoje, né? Aquele ticket, né? Não, mas quando você faz o fechamento de uma urna dentro de uma sessão eleitoral, você recebe o ticketzinho com a soma e a votação de cada urna. Mas isso no eletrônico. Mas ela não fala que o Carlinhos votou em tal candidato. Mas ela conta o número de votos daquela urna, especificamente. Se der um pau no processo eletrônico do Brasil, aí vai somar os que estão impressos. Essas teorias da conspiração a gente sempre ouve, né? O tal do áudio que circulou no WhatsApp de que o Lula não seria condenado, seria 2-1, e isso geraria uma enorme alegria das redações da TV Globo, da Globo News, das organizações Globo, né? As pessoas fazem isso propositalmente para gerar dúvida e para gerar uma celeuma, uma certa polêmica, né? Esse discurso, né? Inclusive o Luizinho repetiu esse discurso aqui no 2.1, né? Tudo é culpa da Globo, tudo é culpa dos americanos, os magistrados agem a serviço dos americanos, né? É uma fantasia, é uma loucura, é coisa, com todo respeito, é coisa de maluco, né? Achar que os americanos estão preocupados com a prisão do Lula ou estão interessados em saber com o que vai acontecer do Brasil, porque eles querem a Amazônia. Né? Os americanos querem roubar a Amazônia. Isso é discurso da década de 60, me desculpe. Não tem o menor sentido, a menor lógica, o menor cabimento, né? Para finalizar, boa tarde a todos. Posso estar errada, mas não vejo nenhum líder político, nem em nível municipal, nem em nível estadual, muito menos em nível federal. Estamos pobres e mal pagos, diz aqui a Cida da Boa Vista. Bom, hoje nós falaríamos de 2 assuntos envolvendo a Prefeitura Municipal de Limeira. Primeiro, com relação a perguntas que nós encaminhamos à Prefeitura e não foram respondidas ainda, né? Ainda não, estou cobrando todos os dias. Com relação à estrutura da Prefeitura Municipal. A gente fez um levantamento sobre os cargos comissionados, nós temos os nossos números e a gente quer confrontar com os números da Prefeitura. E aí a gente vai trazer num próximo programa todos esses detalhes, Aliás, nós estamos tendo alguma dificuldade, não é? Porque os números do Carnaval, nós pedimos mais números e não foram repassados também, né? Não, Caio, pedimos mais detalhes em relação aos gastos com a estrutura do evento, números de seguranças, enfim, esses detalhes não foram repassados ainda à educadora. Olha, vamos levar em consideração que eles trabalham muito, né? Talvez falte tempo para informar a imprensa. Quando nós perguntamos desses números, né, da estrutura administrativa, ou perguntamos dos números do Carnaval, porque nos compete fazer oposição, sim, já que na Câmara Municipal não tem oposição, e zelar pela coisa pública, é dinheiro público,
nós estamos nos referindo a dinheiro público, mas vamos dizer que falte tempo para apresentar, né? Porque trabalham muito, tem muita demanda de trabalho, esses dados, Bruno, porque eu não quero crer que haja nessa história toda mentira e nem má vontade. Cara, eu acho que não falta tempo, não falta gente, porque a estrutura é grande. Aliás, o Mário Botion prometeu reduzir no mínimo pela metade, aumentou a estrutura administrativa, isso sem falar, estou falando quantitativamente, né? Quando a gente fala em números, aumentou bem mais do que já era. É uma estrutura e aumentou grande. Também as funções gratificadas, né? E aumentou. Para poder pagar sim, mais aos número comissionados. Total de funcionários que são indicados ou são escolhidos pelos políticos aumentou, e aumentou muito. E isso reflete no bolso da prefeitura, reflete em muito mais dinheiro para pagar a estrutura política. Agora, então, falar que não tem gente, falar que não tem informação, não cola, né? A estrutura tem que estar na mesa. Se não for do secretário de administração, do secretário chefe de gabinete ou do próprio prefeito, que afinal é ele quem valida, é ele quem escolhe, é ele quem nomeia, e todas as portarias de nomeação passam por ele. Então, isso tem que estar. Aliás, o Mário, bom de número que deve ter na cabeça. E a Secretaria de Comunicação, que é o elo entre a prefeitura e a rádio, tem bastante gente ganhando bastante dinheiro para passar essa informação. Então, é estranho que demore tanto uma informação tão simples quanto essa. Há 3 questões para desenvolver. Essa a respeito da estrutura administrativa. Nós sabemos, mas nós queremos os números oficiais, não é? A prefeitura pode até nos confrontar, mas nós sabemos que o Mário Botion hoje tem mais funcionários comissionados do que o prefeito Paulo Radiche e mais funções gratificadas, o que quer dizer que ele pode pagar mais, né? Gastar mais dinheiro do povo para pagar esses funcionários comissionados. A questão do carnaval está difícil de responder o quê, pessoal? Né? Eu vou só citar o exemplo do banheiro químico. 900 e poucos reais de banheiros químicos para 2 dias. Eu tenho comigo cotação de empresas, eu posso mostrar, não há problema nenhum, que cobram 100 reais por banheiro químico. Está difícil responder o quê? A prefeitura contratou 9 banheiros químicos? Ou se são 2 dias, ela contratou 4 banheiros químicos e meio? Não dá, né? 4 banheiros químicos e meio não dá. Vamos pensar em 5 e 5. E o banheiro PNE? Que a prefeitura tem de ter num dos seus eventos. A prefeitura contratou? Vamos lá, minha gente. Celeridade. Nós falamos disso na terça-feira. Qual é a dificuldade em nos contar a verdade? E contar a verdade ao povo. E jogar as claras, com transparência, não é? Amanhã a gente vai falar mais disso. E, por fim, a questão das ambulâncias todas sucateadas, tem uma só funcionando, né? São 6 ambulâncias sucateadas e uma que funciona para atender todo o município e as solicitações das pessoas que dependem das ambulâncias para fazer exames, consultas até em outras cidades também, Caio. E o vereador Wagner Barbosa fez esse levantamento. Nós pedimos para falar com alguém da Secretaria da Saúde, inclusive com o secretário interino, que é o Edson Moreno Gil, e a prefeitura respondeu que ele estava em reunião, não teria tempo para atender educador, ou seja, não conseguimos uma resposta sobre o assunto. Muito bem, amanhã nós vamos abrir o programa com o vereador Wagner Barbosa, falando do assunto, foi ele quem levantou essa lebre, e a gente vai continuar tentando falar com o secretário interino da Saúde, porque Limeira não tem secretário da Saúde, o financista Edson Moreno Gil. A gente vai tentar falar com ele amanhã, quem sabe amanhã a reunião tenha terminado, né? Talvez amanhã tenha tempo, né, Tenha Caio? terminado a reunião. E ele possa responder, entre outras coisas, por que é que estão quebradas das 7 ambulâncias, 6. 6, apenas uma funciona. Aliás, pode ser o Botion também. Ô Botion, responde, Botion. É a pergunta simples para uma resposta simples. Não é resposta binária, né? Não dá para responder com sim ou não. Até te faço uma sugestão, Botion, já que o seu forte não é a criatividade, né? Amanhã certamente você estará de camisa azul, como em todos os dias, e certamente você pode atribuir, por que não, ao Paulo Radiche, não é isso? Porque estava sucateado desde 2000 Provavelmente. 16? Ou a culpa vai ser do Paulo ou do Silvio Félix, de um dos dois, ou dos dois. Vai falar que ela tinha ambulância parada lá desde da época do Pedrinho, do Pejon, do Jurandir Paixão. Mas ele já está lá há 1 ano. Então ele tem que se comparar com ele mesmo, com o primeiro governo dele.
né? 2018 compara com 17. Com os outros, esse tipo de justificativa não cola mais. Então nós aguardamos, né, que o secretário interino fale, né? Não vai falar, é evidente que não vai falar, é óbvio que não vai falar, né? Aliás, cara, eu adoro essas figuras que morrem de medo de dar entrevista para o Educador a meio-dia. Respeito o medo dessas pessoas, o receio. Não deveriam ter, porque nós somos pessoas comuns, né? Jornalistas, queremos fazer o nosso trabalho da maneira mais correta, é jornalismo de serviço. Mas eu respeito o medo, para não usar outro termo, né? Dessas figuras em conceder uma entrevista ao Educador a meio-dia por não terem resposta e por saberem que aqui a gente não serve chá com bolachinha. Mas o prefeito pode falar, pode responder. Nós vamos aceitar a resposta que o prefeito der. Né? Vai dizer que é culpa do Paulo Radich, ou do Silvio Félix, ou do Jurandir Paixão, não tem problema. A gente respeita a posição do prefeito, desde que fale, né? Que não fuja. Aliás, Caio, a gente questionou a assessoria se outra pessoa poderia falar sobre o assunto no lugar do Edson, que é o secretário interino, se havia outro responsável, enfim. E a assessoria foi categórica em afirmar que não. Ele é a única pessoa que responde sobre o assunto, então a entrevista não seria possível. Essa foi a justificativa. Amanhã a gente tenta de novo. Vamos novamente tentar. Até amanhã, Taylor. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Bruno. Até amanhã, Nani. Tchau, Caio. Até quinta que vem, Carlos Até Alberto. quinta, um abraço. Quinta de carnaval. Quinta de carnaval. Teremos aqui todos fantasiados. Afinal de contas, o carnaval está aí. Esse ano tem Royce do Cavaco em Limeira. E o carnaval mais barato da história, né? Carnaval mais barato da história. Uma produção que não vai custar nada. Vamos fazer um curso aqui em Limeira. E pelo que eu entendi, porque nós pedimos os custos, né? Não enviaram custo de caminhão de som, ou de trio elétrico, ou de mini trio elétrico. Pelo que eu entendi, o curso vai dar a volta na Praça Toledo Barros e o cantor vai no gogó. É no gogó. É no gogó. Né? Porque não teve. A prefeitura tem um caminhão de som, então informa. Né? Não, a prefeitura tem um caminhão de som. Própria. Vai ser o caminhão de som da prefeitura, não vai custar nada, então informa. Mas não informaram, né? Nós continuaremos aguardando as informações e continuaremos pedindo as informações para contar para você que está nos acompanhando. 1h56, na sequência, o padre Marcelo Rossi, depois o Edmundo Silva, ao STL e o painel esportivo, com a equipe de esportes da Educadora e da Gazeta de Limeira. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, pessoal.